Meus amigos, eu vou me meter num vespeiro aqui, mas vamos lá, é o jeito, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Convidando você só a ver o vídeo mesmo, porque Mesut Özil anunciou a sua aposentadoria. Um jogador vencedor, ganhou títulos pelo Real, ganhou títulos pelo Arsenal e títulos pela seleção alemã. Menos títulos, talvez, do que ele poderia ter na carreira, né? O Özil tem algumas Copas pelo Arsenal, tem títulos também na Alemanha, tem Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei pelo Real Madrid, além da Copa do Mundo pela seleção alemã. Poderia ter ganho muito mais até, né? Talvez tivesse ficado mais tempo no Real Madrid, isso teria ampliado e muito o seu leque ali. E a questão, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o Guti e os jogadores de DVD. E aí até brinquei, ó, vão fazer com o Özil, quando ele parar, o que a minha geração fez com o Guti. E olha que o Özil jogou muito mais do que o Guti, foi muito mais constante que o Guti e foi muito mais relevante para os times que passou do que o Guti. Mas a questão, a comparação era, a minha geração pegou um cara muito talentoso, que era muito bonito de ver jogar, era diferente, eu diria, craque, mas que assim usou esse craquismo, digamos assim, esporádicas vezes. O Özil usou isso muito mais vezes. A questão é que, agora que parou, a tendência é que as pessoas, acho que mitifiquem um pouco mais o que fez o Özil à época e coloque ele numa prateleira de jogadores que, para mim, ele não está. O meu ponto é esse. Eu acho o Özil craque. Eu acho o Özil diferente. Eu acho o Özil um dos jogadores alemães que eu vi mais talentosos, mas assim, muita coisa. A questão é, esse talento foi repetidas vezes usado como poderia? Esse talento foi decisivo como poderia? Esse talento foi constante como poderia? Esse talento atingiu o nível de outros jogadores, talvez menos geniais? Aí a minha resposta é não. E quando a gente coloca, por exemplo, o nome do Özil no Twitter, você vê uma homenagem à FIFA e tal, que realmente, como diz a FIFA, né, parecia um futebol fácil, né, de achadas maravilhosas. Essa era a grande característica do Özil, um grande assistente. E aí, por exemplo, você começa a ver o André já falando, o De Bruyne tem que comer muito feijão com arroz para chegar no Özil. E aí você começa a ver, cara, peraí, calma. Das 4 melhores temporadas de assistência na Premier League, 2 são do De Bruyne. O De Bruyne tem na Premier League muito mais assistências que o Özil. E na carreira é um número muito parecido. Então, assim, calma. O De Bruyne é mais constante que o Özil? Provavelmente. Em termos de passe, acho que a qualidade dos dois é muito próxima. Talvez o Özil fosse um cara mais plástico nesse passe, mas em progressão, acho que o De Bruyne é mais jogador do que ele. Em finalização, acho que o De Bruyne é mais jogador que ele, principalmente de média e longa distância. Eu acho que tem comparação, mas as pessoas colocam como se o Özil estivesse conversando com Modric, Xavi, Iniesta, e aí não tá. Eu vi um perfil falando, por exemplo, que o Özil, desde 94, foi o meia que mais combinou gols e assistências. Eu não sei de onde foi tirado esse número, mas só em gols o Alex, por exemplo, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe, tem mais do que somado gols e assistências do Özil. Se a gente pegar o Bergkamp, que também foi um meia atacante, e aí você pode considerar, eu acho que o Özil é só meia. Eu acho que o Bergkamp foi meia atacante, mais até atacante do que meia. Ok. O Bergkamp é outro que, combinado, vai chegar ali muito próximo. Na Premier League não tem nem comparação. E aí você vai para essa comparação com Xavi e Iniesta, por exemplo, e o Xavi era bem mais recuado que o Özil, tinha uma função bem menos agressiva, os números são muito próximos. Eu vi até uma arte que a própria TNT Esportes publicou, mas pelo menos a arte que eu vi não bate com os registros que eu tenho. Né? Os números de assistência do Xavi na carreira são muito próximos dos números do Özil, mesmo sendo um cara mais recuado. E número de gols, a mesma coisa.
Fora que, assim, a dominância do cara durante muito tempo, ele foi o cara que mais apareceu no top 3 de FIFA e Bola de Ouro na era Messi e Cristiano Ronaldo. A melhor colocação do Ozil foi um 10º lugar no prêmio da FIFA em 2010. Se a gente considerar qual foi o auge do Ozil entre 2010 e 2013, talvez tenha sido. Eu acho que ele nem chega na Copa de 14 no seu auge, apesar de ter feito uma Copa boa, não maravilhosa, mas boa. Eu acho que entre 10 e 13 o Xavi jogou mais do que ele fazendo o seu papel. O Iniesta, muito provavelmente. E o De Bruyne acho que tem uma discussão, e vão ter outros. Eu acho que não dá para conversar, por exemplo, o Ozil e o Modric. São funções diferentes, um mais de controle de jogo, o outro uma função mais de assistência, aí você precisa ver quem executou melhor o que tem que fazer. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Modric, que inclusive foi eleito melhor do mundo, para mim com muitas ressalvas, porém foi. O Ozil nunca chegou nem próximo disso, nunca nem foi discutido. E aí a gente continua o debate, né? Você vê o Sincerão foi na ferida, né? Fez logo a discussão, Ozil ou De Bruyne. E você vai descendo e começa a entender e a ver que existe um aumento do que o Ozil representou. De novo, ele quando surgiu como um cara muito diferente, raro. E a questão é, talvez, a passagem no Real Madrid, e o Real viveu um momento ali de muita dominância, né, um pouco da era Messi e tal, isso talvez tenha ofuscado o Ozil ali, o entendimento dele com o Cristiano era muito bom, os números foram bons, ele por 3 temporadas seguidas jogou bem, não diria que foi o cara do time em momento nenhum, sempre foi o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que ele teve os momentos. A questão é que era um Real Madrid que tentava ser a antítese do Barcelona, que jogava, né, com posse e tal, e era um Barcelona muito encantador, muito dominante. Talvez isso jogasse para esse Real Madrid do Mourinho durante um tempo um olhar um pouco antipático. Isso pode ter refletido no Ozil? Pode. E aí ele vai para o Arsenal num momento também de transição em que o Arsenal não era protagonista da Premier League. E isso, inclusive, talvez tenha distanciado o Ozil de títulos, enfim. Mas, repito, diferenciado demais. Mas não dá para falar assim, lenda, mago, jogou mais que o Xavi, mais que o Iniesta, foi o maior meia da sua geração, porque não foi. Não foi. Por exemplo, ó, o pessoal do Erva, nesse tweet, não é para dizer que o Ozil foi melhor que o Kevin De Bruyne, apenas para usar um meia do futebol atual para exemplificar para os que não viram jogar como foi bom demais o tal de Ozil no auge. De novo, 2 anos, 3, 4, qual foi esse auge? A gente precisa entender. Mas realmente era maravilhoso de ver jogar. E aí você vê que começa, né, o movimento lá de exaltação do Ozil como uma parada absurda. O Ozil, o Eugênio lembra que o Ozil se aposenta, talvez pudesse render por mais tempo, concordo 100%. Mas enquanto esteve no auge, só deu menos assistência que o Messi na elite da Europa. Foi figura no 7-1. Estava lá de fato. Ó. Depois, 10 temporadas ali, entre 2009 até 2018, o Ozil só não deu mais assistências do que o Messi. E aí você vê que no meio aqui vai ter, por exemplo, o Fábregas. O Fábregas não foi mais jogador do que o Xavi, o Iniesta, e tá aqui, ó. Só pelo número não vai dar, você vai ter que fazer um casamento aí, né? A performance, e eu uso muito o número, vai casar a entrega desse número, a sequência desse número, o poder de decisão desse número, N questões. O Ozil tinha vários jogos que desaparecia, vários. Jogava 3, 4 maravilhosos, ele inclusive tem uma sequência de 7 jogos seguidos dando assistência na Premier League, mas me passava outros 5, 6, 7 sem ter a mesma efetividade, né? Jogou uma barbaridade ali, ó. Fizeram enquete, Ozil ou De Bruyne? Deu Ozil. Ozil ou Schneider? Deu Ozil. Ozil ou Royce? Deu Ozil. Tipo assim, é muito desproporcional isso aqui. Inclusive, assim, a temporada do Schneider em 2010, o Ozil nunca teve, né? De poder de decisão, apesar de números mais discretos, mas o Schneider foi campeão da Champions, campeão italiano, campeão da Copa
da Itália e vice-campeão do mundo. Inclusive, tem muita gente que acha que o Snyder deveria ter sido o melhor do mundo em 2010. Eu acho que tem ressalvas, porém, acho que, enfim, dá para discutir. Os números de assistência do Ozil são muito bons. Essa arte aqui que os números não batem, né? No total, o Xavi também tem mais de 200 assistências combinadas aí, somando seleção e clube. Mas é isso, ó, o que o VS lembrou aqui. Prepare-se, daqui a 15 anos, os vídeos melhores momentos do Ozil vão transformá-lo em top 5 da história do futebol. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Um cara, ele representa uma marca muito importante numa época de muita gente começou a ver jogo na Premier League ou futebol europeu lá no Real Madrid, tem uma relação com os jogos de videogame, uma plástica maravilhosa. Esse combinado, eu acho que acaba gerando um produto maior do que o que realmente foi. Mas, repito, muito diferente. Muito diferente. E aí, aqui, por exemplo, o Eurofoot bota temporadas que o Kevin De Bruyne deu 20 assistências ou mais. 1, 2, 3, 4, 5. Temporadas em que o Ozil deu 20 assistências ou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um a mais. Certo? Que o De Bruyne que segue jogando. E fatalmente vai bater isso nessa temporada. Então ele vai ter as mesmas 6. Só que combinou isso com sendo o melhor jogador da Premier League, sendo destaque, batendo recorde de assistências numa mesma temporada de Premier League, igualando o Thierry Henry, sendo campeão. É outra história, né? Assim, o nível de efetividade disso e a sequência disso. Então, eu tenho sérios questionamentos sobre essa comparação e usar isso aqui para chamar o Ozil de mago, e o De Bruyne seria o quê? Que as soluções de assistências que um ou outro encontra, talvez plasticamente o Ozil tenha um tempero a mais, mas não tem esse abismo de distância para as pessoas dizerem que... Eu acho que quando parar o De Bruyne, a gente não vai ter nem dúvida de quem jogou mais futebol. De Bruyne. Nesse momento, a aposentadoria favorece o Ozil, mas é aquilo, né? Quando o cara para, eu acho que fica evidente. Se a gente olhar a Premier League, por exemplo, a galera gosta muito de comparar, assim, beira a diferença ela é muito grande, né? Mas muito grande no total. Inclusive o De Bruyne aparece para alguns na seleção da história da Premier League. O Ozil não, nem briga. O Ozil fez 33 gols na Premier League, deu 54 assistências, 11.186 passes. É óbvio, jogou menos jogos, beleza. Aí você compara, por exemplo, com o Bergkamp, que também era muito elegante para ver jogar e uma função um pouco mais agressiva. 87 gols e 94 assistências. Beleza, jogou 315 jogos. E foi campeão, e fez parte de um time lendário e tal. E jogou de 94 para cá, né? Quando fazem aquela comparação. Kevin De Bruyne, 61 gols e 98 assistências. Vai já passar a barreira das 100 e, enfim, acho que os números falam por si, né? Foi melhor jogador da Premier League 2 vezes, coisa que o Ozil não foi, né? A gente pode até voltar ali e ver os prêmios individuais. Então, cara, a comparação vai ser pelo quê? O De Bruyne tem uma limitação de lugares onde ele jogou, né? Ele não jogou na Espanha. Não dá para saber. Mas eu questiono bastante a mitificação do Ozil. Adorava ver jogar. Pô, achei que no Real Madrid ele ia durar muito mais tempo e ganhar muito mais coisas. Acho que tem um contexto ali que não contribuiu, concordo. Mas as coisas são como são, né? A análise em cima. Ferramentas, craque. Execução dessas ferramentas e manutenção. Pô, colocar o Ozil na mesma prateleira e no mesmo lugar que Modric, que Xavi, que Iniesta, pô, que o Lampard, que não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Inclusive, assim, esse é um bom para a gente olhar, porque, de novo, eu não sei de onde tiraram a assistência, o número de que nenhum meio-campista se envolveu em mais gols e assistências que o Ozil desde 94 para cá. Isso, de novo, só o Alex tem mais gols do que o somado dele de gols e assistências dele. Eu vou só botar o Lampard aqui, só para pegar a Premier League. Só para pegar a Premier League, a diferença já é muito grande, né? São aqui, Frank Lampard, que é meio campista, né?
E era um meio-campista mais defensivo que o Ozil. 177 gols, 102 assistências. Se quer ficar só em número, não vai dar. Mas, ó, eu avisei que ia acontecer.